Bom, gente, boa noite, então. Vamos começar oficialmente o nosso segundo dia, né, da jornada profissional de alta performance. Sejam todos bem-vindos. Quem esteve conosco aí ontem, quem está vindo hoje pela primeira vez. Fico feliz aí que, né, outras pessoas aí se interessaram em participar desse evento, desculpe, que a gente preparou com muito carinho aí, né, para tentar ajudar, né, com algumas dicas interessantes que possam contribuir aí com a elevação da performance e os resultados, né, dos profissionais diversos aí para 2021 e para a carreira, né? Então, ficamos felizes aí de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência. Eu, né, minhas parceiras que estão aqui presentes, Fabiana Oliveira e a Carmélia, nós estaremos aí juntos aí até quinta-feira, trazendo temas interessantes que compõem nas nossas crenças aquilo que é essencial, né, para elevar a performance e ajudar os profissionais a acelerar aí os resultados, conseguir aí, né, através das reflexões e aprendizados, né, obterem melhores resultados na profissão e carreira. Então, muito obrigado por estarem aqui. Então, para que a gente possa começar aí, para quem não esteve presente, eu vou fazer um pequeno resgate do que foi a nossa noite de ontem, né? Primeiro, o objetivo, como eu já adiantei, é despertar, né, e proporcionar o conhecimento acerca das competências e etapas essenciais que os profissionais, não importa a profissão, a área, precisam ter atenção e aprender e principalmente praticar para elevar a performance profissional. E aí, né, ser um diferencial naquela área que atua, na profissão, seja, né, trabalhando de forma autônoma, trabalhando para o mundo corporativo, empreendendo negócio, enfim, é o que precisa para que a gente possa ter uma melhor performance. E a partir do momento que nós deixamos claro o objetivo do tema e por que, né, preparamos aí este evento, nós trabalhamos também a questão do cenário, né, o cenário de mudanças profundas que o mundo vem passando, e principalmente no século XXI, de uma forma muito acelerada, principalmente no Brasil agora com a pandemia, né, e que todas essas mudanças exigem aí algumas competências fundamentais, independente da área, que temos que ficar atentos, desenvolver o mais rápido possível, para que a gente também, né, se mantenha no mercado e continue aí conquistando resultados, né, e desenvolvendo na carreira. Então, nós falamos também desse cenário e quais competências, né, são divulgadas aí as principais como competências para o futuro, mas que a gente acredita que já são exigidas aí atualmente pelas organizações e pela nossa performance profissional. E uma vez que a gente colocou as competências, nós fizemos algumas reflexões sobre a importância, então, do profissional ser o protagonista da sua carreira, procurar ter cada vez mais uma alta performance e que ela tem início, mas não tem fim. Por isso o nome, a jornada profissional de alta performance, é uma jornada. E que hoje, cada vez mais, né, o ser humano, não só o brasileiro, mas o ser humano de forma geral, cada vez vai trabalhar por mais tempo, e não existe mais, né, e cada vez mais vai reduzir aquela ideia, eu vou esperar me aposentar para fazer o que eu gosto. Não, a gente já tem que tentar o máximo possível unir o que eu quero, né, qual é o meu sonho, não só para satisfazer a minha sobrevivência, né, por necessidade, mas ter clareza do que se quer para poder fazer da melhor forma e por um longo tempo, né? Buscando aprender, buscando desenvolver. Então, dentro desse contexto, a gente definiu o que seria alta performance e quais os ciclos, né, que a gente chama os ciclos da área profissional. Desde a escolha profissional, desde o desenvolvimento, a formação regular e outras formas de aprendizado para poder, né, ter um diferencial naquela profissão e carreira, avaliação, né, a reinvenção ou analisar para fazer uma transição de carreira. Então, e para transitar novamente, busca-se de novo, né, ter autoconhecimento, buscar, né, definir melhor qual que é a sua escolha e desenvolvimento. Então, o ciclo, ele tem início, mas ele não tem fim. E a partir daí, nós entendemos que é o foco do nosso evento, quais as etapas, né, para potencializar cada ciclo né, cada momento dessa jornada, o que precisamos ser ou fazer para poder ter mais chances de ter resultados positivos, acelerar, né, o nosso desenvolvimento. E aí nós definimos como 3 passos, né? O antes, durante e depois. O que seria o antes? Primeiro, praticar, né, se preocupar em ter um autoconhecimento.
E aí nós terminamos ontem com o exercício, que eu vou ver quem estava aqui ontem, para poder, se quiser, falar como é que foi a experiência de fazer atividade. Muito simples, mas foi uma técnica para começar a pensar em si mesmo, né? O histórico da trajetória profissional, como está no momento, né? Quais objetivos ele pensa, né? Ou ela pensa em atender, né? Assim, qual área precisa dar uma atenção maior para poder elevar a performance profissional? É na vida pessoal, é relacionamento, é na área profissional? E a partir dali, pensando nos objetivos, quais os pontos fortes e os pontos fracos, ou pontos de atenção, ou conhecido como fraquezas, precisamos dar uma atenção para poder elevar a performance e atingir os objetivos. Então, nós paramos ontem nesse item, e a gente entendeu que, ao praticar e fazer, né, alguma atividade que proporcione o autoconhecimento, nós estaremos também caminhando para o que faz parte da primeira etapa aí dessa jornada, que é melhorar nossa autoestima. Né? Hoje que nós vamos falar agora o que seria autoestima, né? E depois falar um pouquinho da motivação. Mas a autoestima, né, ela é consequência daquilo que eu conheço e me aceito, e, mais do que nunca, entender, né, que a gente não consegue ser bom em tudo, mas descobrir, né, muito antes de observar só o que eu não tenho, mas o que eu posso ter ou fazer para poder, né, me destacar no mercado e ser o meu melhor na profissão e carreira. E aí nós paramos nesse momento quando a gente pediu que, dentro do possível, cada um fizesse em casa esta atividade. Faz parte do primeiro passo, portanto, né, o autoconhecimento e, consequentemente, a autoestima. Queria saber quem estava aqui ontem, né? Se conseguiu fazer. O Peterson já compartilhou aí com a gente. Não sei se a Nilva também. Se vocês não precisam falar, né, dos resultados, mas como é que foi a experiência e se tiveram dificuldade em algum dos quadrantes que a gente pediu para poder tentar escrever. Alguém gostaria de compartilhar? Pelo menos comentar com a gente? Peterson, se você puder falar mais agora da sua experiência, né? Se teve alguma dificuldade, quais foram as descobertas dessa atividade do autoconhecimento? Ângela, vou contribuir um pouco, então. Uhum. Não tive tanta dificuldade. Já fiz outras vezes essa atividade, mas é sempre bom refazer, porque cada vez que você faz, você pega pontos diferentes que você pode melhorar. E aí, quando eu coloco aqui sobre essa primeira etapa, eu peguei algo profissional, que há 6 anos, até há 6 anos atrás, eu era empregado de uma empresa. Passei por algumas empresas e resolvi aí, então, desenvolver um próprio negócio. Então, essa diferença, que há 6 anos eu estava aí como muitos, né, que buscam sempre aí uma CLT. E aí eu falei, agora eu vou trilhar o meu caminho. E aí, hoje, como eu estou caminhando, estou ainda desenvolvendo, e tenho como um ponto muito... Eu tenho muita dificuldade de trabalhar e desenvolver a questão de você seguir aquilo que você traçou. Disciplina, a palavra fugiu da mente e veio agora, disciplina. Trabalhar aquilo que é proposto nas ordens, nos processos, planejamentos, né? E aí, hoje, o que eu poderia estar fazendo para melhorar isso? Trabalhar, né, essa gestão do tempo, que ainda vai ser falado. Vai ser trabalhado, muito legal. Isso. E essa questão de um planejamento, um plano de ação, né, com etapas a serem cumpridas, que é tudo muito bonito e funciona muito bem, mas na prática comigo eu tenho essa dificuldade. E isso muitas vezes me distancia do meu objetivo, do meu foco. Eu acabo que eu chego onde eu quero chegar, mas por um tempo muito maior. Então, eu gostaria muito de estar trabalhando essa questão da disciplina. Muito legal. E o ponto forte com relação a isso, que eu vejo aqui, que eu tenho o interesse
em melhorar. Então, muitas vezes nós ficamos, eu preciso melhorar, eu tenho que melhorar. Não, eu vou melhorar. Isso é um interesse meu, é um desafio muito grande, né? Principalmente igual eu trabalho em casa, né? Montando meus materiais. Então, agora mesmo estava aqui com um filho pulando em mim, eu tenho um filho de 2 anos, uma de 11 anos. Então, saber separar tudo isso, eu acredito que é o meu grande desafio. Ok, muito obrigada de você compartilhar, né? E eu acho que só de ter essa consciência que você tem algo a melhorar, mas você sabe, né, que a importância de melhorar, né, nessa competência, eu acho que já é um passo. E com certeza, hoje eu vou trazer algumas situações aqui que pode te ajudar, porque nós falamos que a atividade ontem e até a identificação, mas nós não falamos o plano de ação ainda, que a gente vai falar dele hoje. Né? Bacana, bom, muito bom. E aí obrigado. A Carmélia vai vir também trazendo como conseguir fazer isso, porque nós sabemos, né, Peterson, que não é só você, nós temos uma série de coisas para fazer, administrar a vida pessoal, esposa, filho, estudar, ser bom na profissão. Então, existem, às vezes, algumas formas, né, com certeza, que ajudam a gente a hierarquizar, né, ao longo do dia essas responsabilidades e conseguir, de forma mais equilibrada, atingir os objetivos, né? Em alguns momentos, inclusive, deixar até de fazer algumas coisas em detrimento de outras que você precisa para poder ter sua performance melhor, como empreendedor, como profissional. O problema é que, às vezes, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e sem parar para pensar o que vai agregar valor no meu objetivo. Ah, mas eu preciso da esposa e do filho, lógico. Mas como eu posso, né? Aumentar a minha chance de atingir meus objetivos sem comprometer e, às vezes, até negociar com as pessoas que estão envolvidas, com a família, com amigos, com filhos. Mas, enfim, vamos caminhar um pouquinho hoje e a Carmélia vai trazer isso muito bem para você e a gente espera estar te ajudando, com certeza, aí, né, pelo menos, plantar uma sementinha para a mudança aí, a sua transformação que você espera, ok? Muito obrigada. Ótimo. Eu que Mais agradeço. alguém gostaria de trazer para a gente a experiência? Pelo menos se fez o exercício, se teve dificuldade ou não. Elisângela, você estava aqui ontem, né? Boa noite. Elisângela, está me ouvindo? Mais alguém que não estava aqui ontem? Eu tentei resgatar um pouquinho para situar todos vocês. Ok? Então, vamos caminhar, gente. Então, qual foi a proposta, né, da gente propor esse exercício? Pode ser que algumas pessoas não tenham feito ainda, mas fica aí como material e amanhã eu vou estar explicando direitinho o que a gente vai estar enviando para vocês, mas a gente vai caminhar hoje com outras atividades que vão utilizar do material que vocês fizeram para poder fazer atividade que a gente vai, pelo menos, propor, né, que num momento oportuno vocês façam dentro do tema que eu vou trabalhar hoje. Então, quando eu começo a me preocupar, qual foi a minha história até agora, né? Que faz parte do autoconhecimento, avaliar aí o contexto, a histórica, profissional e familiar, e relacionamentos, eu começo a ter mais clareza, né? Do que me faz bem, do que não faz, do que eu quero, do que eu não quero. Mas você podia falar, Ângela, mas o meu sonho é fazer medicina, mas agora eu preciso trabalhar, porque eu não consigo nem pagar. Com certeza. Mas tudo isso vai ser identificado nessa viagem aí, né, da sua história e no seu autoconhecimento. Como eu estou hoje? Não, eu quero estar daqui a 10 anos formado, concluído um curso de medicina, mas hoje eu preciso estar trabalhando, eu preciso manter as minhas despesas. Então, até que seja para poder fazer o hoje diferente do sonho maior, é importante tomar consciência, porque aí reduz o seu sofrimento, você faz escolhas sabendo do porquê você está ali, ainda que não seja a área que você gostaria. Mas, ao mesmo tempo, tentar pensar, né? Eu falei medicina, mas tentar pensar, será que eu não consigo um trabalho já próximo daquilo que é o meu propósito de estar trabalhando? Ou se já está, né? Como eu estou? O que eu posso fazer para melhorar, que nós falamos que o alta performance é que vai além do esperado. Então, dentro do que eu faço, se está me fazendo bem, o que eu posso fazer para poder levar a minha performance hoje? Porque não podemos acomodar. Nós falamos que as mudanças estão vindo de forma muito acelerada. Aquela empresa que antes tinha um produto e achava que ele era o melhor produto do mercado, vamos dizer, exemplo, Coca-Cola, perdeu espaço para os sucos naturais.
perdeu espaço para uma série de outros líquidos, outras bebidas. Então, cada empresa tem que se reinventar, assim como nós também na nossa vida, né? Não deixar de aprender e ficar atento ao cenário e o contexto em que vivemos, não importa a profissão ou carreira. E aí, através disso, eu vou compartilhar agora, nós vamos melhorando o quê? E tentando, né, cada vez mais, melhorar a nossa autoestima. Tudo bem, gente? Podemos caminhar um pouquinho aqui? Alguém quer trazer mais um comentário? Bom, então, nós vamos aqui trabalhar um pouquinho da autoestima. Deixa eu só tirar isso aqui no cantinho. O que seria, né, a autoestima? A partir do autoconhecimento, nós vamos conquistar. Então, se conhecer para ser e viver melhor. O que seria, então, a autoestima? A autoestima, gente, é a opinião que cada pessoa tem por si mesmo, né? É aprender a se valorizar, é se aceitar, né? Não só olhar o lado negativo do que eu não tenho, mas daquilo que eu tenho, do que eu posso ser. Então, a autoestima nos faz, bloqueia, às vezes, as nossas atitudes, as nossas ações, como talvez nos ajuda, né, a ter coragem de caminhar. E nós falamos que a alta performance é uma jornada. Se eu não acredito na minha capacidade, na condição ou na possibilidade de mudança naquilo que eu ainda não tenho, como foi falado ontem, né, sobre o mindset, né? Se eu não tiver um mindset de crescimento, eu mesmo estarei sabotando os meus resultados, né, as minhas ações. O que é sabotador, né? Que essa palavra tão falada hoje. É tudo aquilo que te tira do seu foco, que te tira das ações que você tem que ter o dia a dia para poder atingir seus objetivos. É lógico que imprevistos acontecem, mas vamos ficar atento. Se sempre que eu quero fazer alguma coisa, eu meio que, consciente ou inconsciente, encontro algumas desculpas, uma forma de desviar daquele caminho, é hora da gente começar a pensar, será que eu quero? Será que por que eu não estou lembrando que eu tenho que fazer isso? Eu estava revendo esse material para trabalhar com vocês e eu lembrei, quando eu estudava psicologia, que meu professor psicanalista, eu não esqueço dessa frase, né, dentro do ponto de vista da psicanálise, então ele falava, né, que até o esquecer é não querer lembrar. Olha que frase. O esquecer é não querer lembrar. E ele dava exemplo. Imagina quando você conhece alguém, que você marca o primeiro encontro, você se prepara, arruma, né, usa a melhor roupa. Por quê? Porque aquilo é importante para você. Mas quando você meio que empurra com a barriga, não faz hoje, não faz amanhã, começa a pensar, por quê? Será que eu quero? Eu, no meu processo de orientação profissional e carreira, eu trabalho muito isso. Eu tive um cliente que eu terminei o processo com ele sexta-feira, é um jovem, né? Foi orientação de primeira escolha. Ele estava desesperado porque ia chegar o Enem, não sabia o que queria, totalmente perdido, não gosta de estudar, e a mãe me procurou. E nós fizemos um processo. E ele falou, não gosto de estudar, as aulas estão online, eu deixo o celular ligado sozinho, deixa a professora falando, não sei o que eu quero, porque tudo que exige muita leitura eu não gosto, mas eu tenho isso e isso de bom. Ou seja, fizemos um processo longo, né? E aí, graças a Deus, ele chegou com a notícia que eu fui fazer a última devolutiva para a mãe, qual foi a escolha dele, eu e ele, né? Que a gente tem todo um ritual para a conclusão, e ele queria atuar na área de saúde. Então, nas pesquisas e análises, chegamos à conclusão de 3 últimas profissões: psicologia, medicina e odontologia. E aí, ele faz entrevista com profissionais e ele acabou escolhendo odontologia na área de saúde. Mas ele falou, como que eu vou fazer? Até para passar no vestibular. Mas a gente fez um trabalho de conscientização dele. E aí, quando foi sexta-feira, ele chega na hora de receber a devolutiva e eu preparando ele para poder conversar com a mãe, ele falou, Ângela, não precisa, porque a minha mãe já sabe e eu tenho uma notícia para você. Eu já passei no vestibular e começo a fazer odontologia dia 8. Mas foi uma alegria tão grande que eu fiz até um vídeo, coloquei no Instagram, eu fiquei toda entusiasmada, porque o menino mudou, está focado, está estudando, mas várias vezes no processo ele não cumpria as atividades que eu pedia. Chegou um dia que eu falei com ele, você quer mesmo fazer um processo? Senão a gente encerra aqui, porque faz parte do processo fazer as atividades. Então, gente, são sabotadores. E aí ele tinha um problema também de autoestima, e a gente teve que trabalhar muito isso. Até recomendei, né, paralelo à odontologia, que ele procure um processo de terapia, porque ele é muito inteligente, mas ele, às vezes, não leva muito a sério o potencial que ele tem.
Então, é muito legal a gente pensar nisso, porque a baixa autoestima é como dirigir pela vida com o freio de mão puxado. Você quer, mas você não faz. Você tem potencial, mas você não coloca em prática. Né? Por isso a importância de estar estudando, convivendo com pessoas, participando de grupos, porque você vai perceber, até na minha área, eu falo muito sobre isso com minhas colegas de grupo, que atuam como eu, que o outro às vezes está fazendo o mesmo que eu, ou está tendo as mesmas dificuldades que eu, então isso acaba me ajudando a ter uma leitura do cenário de que é possível fazer coisas que às vezes a gente achava que seria difícil. Tem que tentar. Mas se a gente deixar a autoestima bloquear, a gente nunca vai conseguir ter uma alta performance. Faz sentido, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Então, quais são as consequências de uma baixa autoestima? Né? Neutraliza o próprio potencial, dificuldade para realizar sonhos, prejuízo nas relações interpessoais, perdas de forma geral na vida e na área profissional. Então, o que eu concluo com tudo que nós vimos ontem, né? Na minha experiência com alunos, com clientes dentro das empresas, que a maioria das pessoas, né, os brasileiros, nós temos muito potencial, somos altamente criativos e capazes, mas às vezes a gente não tem uma boa autoestima. Né? Nós, às vezes, focamos mais no erro do que no acerto, preocupamos mais com o resultado, mas a gente esquece da jornada, que para você chegar lá, você tem que passar por alguns degraus, você tem que caminhar, não é mesmo? Eu vi isso muito, ontem eu falei para vocês do meu intercâmbio, e como eu percebi como o brasileiro tem baixa autoestima. As pessoas, às vezes, né? As mulheres que tentavam, às vezes, conhecer um namorado europeu para namorar, ficava assim, totalmente bloqueada, só por achar que o cara fala inglês, já pensa que é superior com a gente. Me desculpe a palavra, não é pejorativa, mas eu brincava com a gente, vai ver que é peão igual nós mesmo. Então, só porque fala inglês, a gente acha que é superior, mas é porque aquela ideia que tudo que é de outro país é que tem mais valor que a gente. E nós somos muito capazes. Teve um dia que eu coloquei para o meu colega, falei, olha o dinheiro que esse país ganha todo mês com os alunos que às vezes pega a rescisão toda da empresa para aplicar no intercâmbio. Olha como nós somos importantes para esse país, olha quantas escolas têm, hotéis, residências estudantis, olha o que eles ganham. Então, se tem que ser superior, somos nós, não são eles. Nós estamos ali levando dinheiro para esse país. Na hora de procurar emprego, que eu também trabalhei lá, a gente fica assim, meu Deus, será que eu vou saber falar inglês? Como é que eu vou chegar para procurar um emprego? O dia que eu tive a coragem de chegar, gente, apresentar meu currículo, eu saí assim, rindo, gritando de alegria, vendo quanto que eu era capaz. Porque, assim, rompi barreira, né? E depois você fica cara de pau. Você fala errado o inglês, você vai chegando e faz entrevista aqui, faz entrevista ali. O segundo mês eu estava empregada. Mas a gente bloqueia, porque a gente tem baixa autoestima. E aí é que eu penso quanto que a gente perde oportunidade, então eu não deixo de falar desse tema em todos os eventos que eu organizo, que tem a ver com desenvolvimento humano. E vocês, como estão? O que estão fazendo para melhorar a autoestima? Alguém poderia dizer para mim? Alguém quer compartilhar? Vou parar aqui, tem um pouquinho aqui a tela. Vocês acham que é importante falar da autoestima? E o que vocês têm feito aí? Estão com baixa autoestima e o que tem feito para melhorar? Leandro, tá aí, Leandro? Boa noite. Cheguei atrasado porque eu estava em outra aula. Eu ouvi um pouquinho aí, eu puxando a orelha? Então, eu vou iniciar amanhã uma psicoterapia, então já é uma coisa para melhorar a autoestima. Olha, que bacana. Só de você ter consciência e buscar, isso já é muito legal. Gente, vale a pena o investimento, pra você não perder tempo na vida. Imagina você chegar numa idade e falar, por que eu não investi, ao invés de gastar com uma roupa de marca, primeiro deixa eu cuidar da minha autoestima, como eu estou bem, para que eu possa trabalhar, ganhar mais, e aí eu vou viver um conforto. Estou fazendo uma analogia, porque tem algumas pessoas que gastam com outros produtos, nada contra, cada um tem seu direito, mas não investe, né, na sua saúde física, mental, espiritual. Então, esse é o caminho para que as outras áreas aconteçam de forma mais tranquila, com menos sofrimento. Concorda, Leandro? Alguém quer trazer aqui, gente? O que vocês têm feito, então? Mais um exemplo aí, obrigado pelo que o Leandro compartilhou. Está todo mundo com excelente autoestima?
Tranquilo? Então, vamos caminhar aqui para a gente poder, então, entender um pouquinho o que podemos fazer, né, para poder desenvolver, então, a nossa autoestima. Então, a primeira coisa que nós falamos, gente, primeiro é o autoconhecimento. Né? Através do autoconhecimento, eu vou saber o que eu sou, quais são minhas crenças, né? Às vezes nós temos crenças que nos limitam, né? A gente fala, né, no coaching, as crenças limitantes, né? Que elas são, as crenças às vezes elas podem ser libertadoras quando você pensa positivo, como se fosse um mindset de crescimento, mas elas às vezes podem ser limitadoras, né? Acreditar que você não é capaz, acreditar que isso não foi feito para você. Isso, né, não pode ocupar a nossa vida, porque isso vai comprometer a nossa alta performance. Então, o autoconhecimento é para isso, né? Quem eu sou, o que eu posso fazer, e de preferência, né? Sempre, se você pensa em algo negativo, pense em 3 coisas positivas para cada um item negativo que você pensa sobre si mesmo. Né? Buscar ajuda se necessário for, ler livros, né? Assistir vídeos que te ajudem a repensar, conversar com uma pessoa da sua confiança, pedir feedback, né, para saber como você está sendo percebido, o que aquela pessoa te vê como legal da sua parte, ponto forte, o que ela percebe como um ponto de atenção, alguém que mereça, né, você poder dividir aí essa intimidade sua, né? Então, autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, eu me autoaceitar. E, principalmente, gente, se perdoar e perdoar, talvez, a própria família, que talvez não foi como você imaginava, perdoar algo que te aconteceu, né? De alguma forma você aprendeu, apesar, talvez, de alguma dor, né? Porque a autoestima é muito causada por rejeições, por perdas, né? Por uma série de experiências que não cabe a gente, não é o propósito estar aprofundando aqui, não é um curso de autoestima. Mas várias situações que nos levam aí a ter baixa autoestima. Então, às vezes, nós somos vítimas, a gente não é culpado. E ainda mais a gente não sendo culpado, nós não vamos sofrer, ser cruel, né, com as nossas experiências que fugiram ao nosso controle. Então, pelo contrário, vamos tentar ressignificar, né? Ver o que você aprendeu, o que você pode fazer diferente hoje e se autoaceita, pensando que não é só o que você não é, mas pensa no que você é. Né? Hoje, né, a própria televisão, né, nós estamos num momento aí de aprender a lidar com a diversidade, com as inclusões, como é um movimento ainda iniciando aí, mas como isso já está sendo legal, né? A gente basta ver os telejornais com mulheres com perfis totalmente fora do padrão que foi exigido no passado, que tinha que ser magra, alta, clara, de olho claro. Hoje não tem nada disso, tem que olhar o potencial, né? Então, você vê, independente de peso, aparência, aquilo que países mais desenvolvidos já praticam. Né? Eu olhei isso também quando eu estava na Europa, né, fazendo meu intercâmbio. Eu falei, nossa, pessoas idosas no caixa de supermercado, na recepção de hotel, com aparência, às vezes, deixando a desejar, até na própria vestimenta. Aí eu comparando com o Brasil, como é que o Brasil não olha os talentos, olha mais a aparência? O quanto que nós somos preconceituosos, o quanto que a gente diminui as pessoas por algo, às vezes, que não é culpa da pessoa, se ela nasceu baixa ou alta, se ela tem uma cor ou outra. Poxa, ela já veio no mundo sem saber por quê, ainda tem que pagar um preço por uma coisa que ela nem sabe. E como que nós somos assim? E isso, infelizmente, ajuda o povo a ter mais, num nível mais alto de baixa autoestima, né? Então, a gente acaba, infelizmente, contribuindo com esse mal aí. Então, procura se autoaceitar, né? E, a partir daí, né, a gente vai melhorando a nossa autoestima. Né? O que seria um comportamento de pessoa de boa autoestima? Ela confia em si mesma, na capacidade de gerir, né, de autogerir a sua vida, acredita que pode fazer mais e consegue, independente se o outro está julgando ou não. Né? Eu vou dar até uma dica para vocês. Hoje, quando eu penso assim, se a gente é maltratado em algum lugar, ou alguém que você vai tratar com educação, a pessoa te maltrata, eu penso, para eu poder nem vivenciar aquela energia ruim. Eu penso, isso aí poderia ser um cliente meu. Então, assim, nós não vamos conseguir mudar o mundo nem a mente de todo mundo. Vamos estar a todo momento esbarrando em, às vezes, alguém que nos aceita, nos rejeita, né? Quem procura emprego, às vezes é aprovado num processo, não é aprovado em outro, quer ser promovido, às vezes outro que é promovido, mas não deixe isso interferir no seu propósito. Né? Então, continua a sua caminhada, que às vezes uma porta fecha, mas outra vai abrir.
aceita, a pessoa que tem boa autoestima, ela aceita e assume os próprios erros, né? Pois aprende com eles, né? Nós não somos perfeitos, nós somos seres inacabados, né? Alguém já chegou lá e às vezes a gente só olha o resultado, mas para e pensa o que a pessoa fez, né? Para poder chegar lá. Pensa antes de falar e agir. É uma pessoa assertiva, né? Foca em resultado. Não fica perdendo tempo com coisa que não vai agregar valor. Cuida de si, respeita os direitos dos outros e pratica empatia, né? Se coloca no lugar do outro também. Assim como a gente erra, entender que o outro também erra. Então, se a gente não pode ajudar, então prejudicar também, vamos evitar isso. Para a gente criar um ambiente também saudável, onde a gente trabalha, na família, nos relacionamentos. E, acima de tudo, né? Uma pessoa de boa autoestima, ela analisa a situação de forma racional. Tem direito de sofrer? Tem. Tem direito de chorar? Chore o quanto for possível, com alguém, perto de alguém da sua confiança. Mas depois pensa, o que eu posso fazer com a condição que eu tenho hoje? É o que todos nós tivemos que fazer ano passado, com a chegada da pandemia. Faz sentido, gente, o que eu estou dizendo? Vocês concordam? Sim, faz sentido, Ângela. Não é? Quantas oportunidades a gente perde? Outra coisa, lembrando do meu intercâmbio, que eu até coloquei no meu Facebook quando eu voltei, tanta raiva que eu fiquei. Quantos brasileiros com talentos estão saindo, já crescem pensando em sair do país? Eu falo que se eu fosse um presidente, eu ia pensar em investir pesado na educação. Perdemos talentos para outros países, porque às vezes faltam oportunidades, né? Então, assim, a gente tinha que pensar quantas pessoas né, poderia estar desenvolvendo coisas belíssimas, já temos muitos, mas poderia ser melhor ainda, só porque mora numa região, às vezes, menos favorecida, porque não tem uma boa escola, e acaba que, às vezes, vai ter valor lá fora, né? Então, a gente tem que, nós vivemos numa cultura que a gente tem que estar todo momento atento, porque às vezes não é deficiência nossa, mas o contexto nos leva, às vezes, a perder a oportunidade. Então, primeiro, né, ainda, além de tudo isso que eu falei, das características de uma pessoa né, que você tem que se autoconhecer e para poder levar a autoestima, e das características de uma pessoa que tem uma boa autoestima, o que mais podemos fazer? Primeiro, eliminar culpas, né? Não se comparar com os outros. Viva a sua história. Né? Ontem eu ouvi até de um médico, que eu estou fazendo uma jornada com ele também de autoconhecimento, ele fala, cada um tem sua história, cada um tem o seu cérebro, sua personalidade, é muito cruel a gente ficar comparando com os outros, mas não impede de nos inspirar. Poxa, se aquela pessoa conseguiu, quem sabe ela pode me dar dicas para eu conseguir também, né? Inspirar naquele que está fazendo e está conseguindo, mas jamais a história dele vai ser a sua, né? Manter-se em boa forma física e mental, então cuidar da saúde. Ano passado isso foi muito falado, né? A questão da inteligência emocional, do equilíbrio, buscar na espiritualidade, na ciência, na natureza, na meditação, formas de você, né, manter sereno, equilibrados, apesar das dificuldades, procurar alimentar, dormir bem, identificar as suas qualidades, não apenas os defeitos. Aprender com as experiências passadas sem se prender no passado. Então, não é porque eu fui assim, eu vou ser sempre assim. Olha como eu fui, e olha onde eu já cheguei. Né? Como vocês, eu trabalhei a vida toda de dia, estudei à noite, como muitos de vocês, talvez, né? Na verdade. Né? Tive dificuldades, passei, né, sem pai para me ajudar. Né? A maioria de nós, a gente, enquanto brasileiro, nós passamos muitas dificuldades, né? Mas eu vou ficar, meu passado foi assim, eu não tive um berço de ouro, eu não tive, não. O que eu posso fazer com a condição que eu tenho? Tratar-se com amor e carinho, né? Ser mais compassivo com seus erros. Confiar em si, né? Descobrir o que funciona para você nos momentos de desafio. Às vezes fazer uma caminhada, assistir um filme, ouvir uma música, para resgatar o equilíbrio, né? E não perder, né, a visão racional das coisas, senão a gente faz bobagem. Manter um diálogo interno, né? Anotar tudo, como eu pedi, né? Para fazer ontem o autoconhecimento, anote. O que eu fiz hoje? Sempre pensar, gente, o que eu poderia fazer diferente? E pensa nas coisas positivas, né? Anote todo dia, pensa nisso. Fazer anotações de 3 conquistas que você teve no dia. Poxa, eu dei um toque no amigo, eu cumpri o que eu me propus a fazer, né? Eu consegui ler o que eu coloquei para ler. São pequenas pílulas de reconhecimento das suas conquistas que isso vai elevando você, a sua autoestima, e aquilo que não está legal automaticamente vai melhorando.
Existem estudos que provam isso, né? Você potencializar o que você tem de bom vai ajudar a melhorar aquilo que não está legal. Relacionar com pessoas diferentes e positivas, né? Não participe de grupo que te leve para baixo. Você vê que a pessoa já está no outro estágio, não é naquele que você quer seguir, né? Não é que você vai virar inimigo, mas evita conviver com aquelas pessoas que não agregam valor. Fazer coisas diferentes e melhores todos os dias. Comemorar as pequenas e grandes vitórias, é o que eu já falei, né? E acreditar que merece ser amado e é especial, gente. Ser grato, né? A gente, às vezes, não agradece o que temos, às vezes a gente só pensa no que a gente não tem, comparando com quem está muito à frente. Aí pensa também que você está muito à frente de outras pessoas. Então, não é no comodismo, mas assim, muito antes de reclamar, vamos ser gratos àquilo que a gente tem, né? Agora, no momento de tantas famílias perdendo vidas, se a gente ainda tem saúde para estar aqui, já é uma grande conquista, né? O resto a gente vai trabalhando e vai conquistando. Tudo isso faz parte de um profissional de alta performance. Não é só olhar o que não tem, mas olhar naquilo que já tem. Fazer todos os dias algo que te deixa feliz, né, gente? É isso. Bom, até aí, que vou parar de compartilhar. Alguém quer falar se concorda com o que eu trouxe, se quer, né, complementar, se quer trazer mais alguma informação? O que vocês acham? Gostaria de ouvir, pelo menos uma pessoa. Estou exagerando, gente? Como autoestima, né? Não, eu concordo plenamente. Avelina, né? Não está exagerando, não, concordo. Não é por aí? Às vezes a gente não perde oportunidade por causa da autoestima baixa, Avelina? Exatamente. Perde muita oportunidade, porque você fica inseguro, né? Uhum. Ou às vezes o contrário, a pessoa, porque está com dificuldade de lidar com aquilo que ele julga como pontos falhos, ele se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa intolerante, né? No fundo, ela está sofrendo, né? Porque ela não está feliz com ela mesma, né? Verdade. E aí chega numa entrevista de emprego, gente, não consegue falar dos seus pontos fortes. Eu já passei por isso atendendo candidatos, né? Às vezes a pessoa com perfil ótimo, mas não tem clareza, nem sabe o que ela tem de bom para poder fazer brilhar os olhos do recrutador. Nilva, quer falar? Na verdade, você falou uma coisa importante. Oi? Você disse uma coisa muito importante aí. A autoestima baixa faz a gente desacreditar da gente mesmo. Uhum. Mas você viu que tem algumas coisas que a gente pode fazer e que vai ajudando a melhorar? Sim, com certeza. E isso busca muito. Eu aprendi muito fazendo, que eu estou fazendo RH agora, faculdade, né? Uhum. E fala muito sobre relacionamento humano, né? Relacionamento social. E a gente estudou muito, principalmente no primeiro e segundo semestre, e agora no quarto também. Uhum. E isso me fez me avaliar muito como pessoa, como mãe, né, como um trabalhador também, um colaborador que trabalha no dia a dia, na empresa não trabalha, e me fez me ver que eu precisava mudar muitas coisas. Uhum. E a gente tem que, se a gente não enxerga, você só vai para baixo. Uhum. Mas o fato de ter também autoestima não é pensar assim, eu sou bom, não preciso melhorar em nada. É até ter consciência que você pode, né, dentro daquele objetivo, o que você pode fazer para poder, né, expressar melhor, para poder conquistar melhor as coisas, né? E sempre se valorizando, né? Olhando o lado que precisa desenvolver, mas também o que tem de bom, né? Mas ficar atento, o que pode elevar a minha autoestima. Eu lembro, né, do Ivo Pitangui, né, que já faleceu aí, o cirurgião plástico famoso, não sei se vocês lembram, já ouviram falar, uma vez ele falou sobre isso no programa Fantástico. Ele falou que o que chegam de pessoas, mulheres que chegavam no consultório pedindo aí uma avaliação para fazer uma cirurgia plástica, ao invés de falar assim, em querer realçar algum traço, algo que pudesse melhorar a autoestima, às vezes ele até usou na época um exemplo que estava muito divulgado enquanto modelo, a modelo antiga aí, Luísa Brunet. Ele falava assim, às vezes chega uma cliente que fala, eu quero que você faça o meu rosto igual da Luísa Brunet. Ele falou, não, eu vou fazer melhor para você ficar melhor nos traços que você tem, mas você nunca vai ser Luísa Brunet. Se você acha que você veio aqui para virar Luísa Brunet, então eu agradeço, mas eu não vou te atender, porque eu vou te frustrar, você não vai conseguir resultado.
Então, não é querer ser o outro, mas ser nós mesmos da nossa melhor versão, né, Nilva? Fabiana, quer falar alguma coisa? Deixar de medir a nossa vida com a vida dos outros, né, Ângela? A gente tem mania de ter uma régua e comparar com a régua do outro, né? E o que você falou faz muito sentido. A gente sempre... o ser humano ele precisa muito se cuidar nessa questão da autocrítica, porque nós somos autocríticos, né? E aí, quando a gente tem essa autocrítica muito forte, isso acaba interferindo na nossa autoestima. Então, a gente tem que ter... Lógico que a gente tem que se criticar, porque a gente precisa melhorar, enfim, mas a gente também precisa manter um meio termo em relação a essa crítica e não ser tão cruel como você disse aí. Nós somos muito cruéis, né? Nós só olhamos o que não tem valor, esquecemos. Não tem valor. E aí, gente, serve também para um profissional de alta performance de ver valor no outro, né? A gente costuma, do mesmo jeito que a gente tem essa régua negativa, como a Fabiana trouxe aí, a gente às vezes é cruel com o outro. A gente só enxerga o que o outro não faz bem, o que o outro não é. Mas e o que ele pode ser? Né? Inclusive o papel de quem é líder, né? Você, Nilva, que está estudando RH, né? O líder, ele tem que, né, potencializar o que as pessoas têm de bom. E não só, né, eu vou falar agora na motivação, enxergar o que não tem, mas o que está sendo feito. Né? A gente tem esse péssimo hábito. Mais alguém gostaria de compartilhar? Bom, gente, então agora nós vamos caminhar também, uma vez que a gente tem, estamos caminhando aí, né, do antes, né, a gente terminou de falar do autoconhecimento e da nossa autoestima, como passos fundamentais para, né, atingirmos aí alta performance. E agora, a gente pensa o seguinte, bom, se eu tenho uma boa autoestima, como eu ponho em prática aquilo que eu preparei e que eu identifiquei no autoconhecimento que eu preciso melhorar? Nós estamos falando, então, de motivação. Como fazer, né? O que fazer agora para poder levar a minha performance? Não basta eu ter tudo escrito bonitinho, eu tenho que ter motivação para pôr em prática, como o próprio Peterson falou para a gente. Então, a gente vai estar falando agora de um tema muito importante, é a motivação. Né, aquilo que a gente percebe, né, a pergunta que eu fiz ontem, né, algumas pessoas que se empenham o máximo, enquanto outras só fazem o mínimo necessário. Por que será? Né? Então, é esse tema que a gente vai estar falando para terminar o nosso dia de hoje. O que seria motivação? Alguém gostaria de falar? O que entende como motivação? O que significa motivação, gente? Pelo menos uma pessoa, sem medo de errar. Eu vejo motivação como algo que te impulsiona a fazer algo. A partir desse impulsionamento, você tem um motivo, né, para fazer algo. Muito legal. Existem várias teorias que vêm, né, antes da Segunda Guerra Mundial, depois, vários estudiosos que tentaram explicar a motivação, principalmente dentro das empresas, nas organizações, e a partir daí surgiram práticas e ações, viu, Nilva? Você que é do RH, vai estar estudando isso, eu dou aula também, né? Já dei aula, disciplina no curso de RH, e a gente fala muito disso, do tema motivação, e aí você vai ver que tem vários teóricos que tentaram explicar a motivação, né? Algumas a gente ainda utiliza como base, as empresas ainda utilizam para poder implantar algumas ações, às vezes até sem saber que aquela ação tem a ver com alguma teoria que a ciência trouxe para a gente, mas existem outras formas de olhar a motivação hoje. Nós não vamos aqui entrar em detalhe de teoria, não estamos dando um curso aqui de motivação, mas é tentar entender o que é a motivação e, enquanto profissional de alta performance, quais ações a gente tem ou deveria ter que irá nos ajudar aí a aumentar a nossa performance na nossa jornada e atingir melhor os resultados. Então, primeira coisa, né, nós falamos do autoconhecimento, da autoestima, e agora a motivação. Bom, diante de todas essas teorias que eu coloquei que existem aí, alguns de vocês talvez já estudaram em curso de graduação ou já ouviram falar, o que existe um consenso é que, de forma geral, as pessoas são motivadas por 3 elementos. Para sobrevivência, né? Nós precisamos sobreviver, né? Comer, dormir, ter residência, necessidade de pertencer, né? De ter relacionamentos, né? Saber que nós somos importantes para alguém, ter uma interação social com as pessoas, né? Saber que nós, né? Se a gente vai fazer falta para alguém, a nossa vida afetiva e os grupos sociais.
mas temos também a necessidade de alcançar pleno potencial. No passado, né, existiam teorias que falavam que o ser humano ele só trabalhava através do dinheiro, né, que era a teoria, né, que se falava aí, você tem que dar dinheiro ou então punir, para que as pessoas produzam. Então, as ações para motivar eram as ações relacionadas a recompensas, que ainda muitas empresas, na verdade, a maioria ainda trabalha dessa forma, era recompensar ou punir o desempenho inadequado, recompensar o desempenho adequado. E nós incorporávamos isso, a criação dos pais, a escola, né, muito baseada na punição para eliminar um comportamento e premiação. Então, a questão era numa era, né, em que a humanidade tinha como valor a sobrevivência, né? E a partir daí, outras teorias vieram, né, e falaram que não, você sobrevive, mas você também é um ser social, então precisa também de relacionamento. E as teorias mais modernas já trazem hoje, inclusive eu vou falar aqui de um livro que eu vou mostrar para vocês depois aqui na câmera, eu acho que vocês conseguem ver, do Daniel Pink, ele até faz uma comparação que ele chama a motivação 1.0, que é aquela que é apenas para sobrevivência, é punição, né, e recompensa, e depois primeiro só sobrevivência, a 2.0, que é você, né, recompensar ou punir, e ele chama, que é aquilo que a gente busca hoje, da motivação 3.0. Então, é um americano que escreveu um livro que chama Motivação 3.0, e ele fala que não, que hoje as pessoas não sobrevivem ou não se motivam só pela sobrevivência. Elas querem o que ele chama de motivação 3.0, elas se incluem em 3 elementos, né? Primeiro, saber que elas têm autonomia, liberdade de opinar, liberdade de fazer o que elas querem fazer. Lógico, né? Se está dentro de uma organização, dentro das regras, mas é ter autonomia, né? E o segundo momento é ter a possibilidade de dominar, de fazer com excelência aquilo que elas fazem. E o terceiro é o propósito, é ver sentido naquilo que está fazendo. Então, as organizações, as empresas querem motivar, talvez não vai conseguir deixar, né, a recompensa e punição da motivação 2.0 radicalmente, ela é útil ainda para alguns grupos, mas o grande diferencial hoje das empresas é poder proporcionar autonomia, domínio, excelência naquilo que se faz e dá sentido para aquilo que se faz, né? Que é o propósito tão falado hoje, que a gente precisa ter um propósito. E é isso que nos motiva. Então, hoje nós já estamos evoluindo para isso, né? A satisfação vem sim, com salário em dia, com benefícios, né? Não é que estamos retirando isso, as teorias não estão propondo retirar, mas o ser humano busca algo mais. E é isso que se explica, né? Quando a gente fala de motivação extrínseca e intrínseca, que as pessoas primeiro buscam, as pessoas buscam também remuneração, benefício, mas só esses recursos não mantêm a motivação. O que mais mantém é o que se chama intrínseca, né? Que é você conseguir fazer algo que você veja sentido, que você está usando plenamente o seu potencial, que você está realizando aquilo que você se propõe a fazer. Né? Às vezes a gente vê uma anja, mas eu não posso realizar meu sonho, como eu disse no início, eu preciso trabalhar, ok, mas que você tenha consciência que quanto mais você unir a necessidade, que é a motivação extrínseca, eu preciso de salário, eu preciso me manter, com aquilo que te faz bem, mais motivado você vai estar, mais você vai elevar a sua performance. Faz sentido, gente? Vocês concordam comigo? Ok? Então, o que é a motivação hoje? Todos estão me ouvindo? Fabiana, está conseguindo me ouvir? Sim, Ângela, tudo certinho. Tá certinho. Tranquilo. Então, o que é, né? O Stephen Robbins, que eu gosto muito dessa definição dele, ele coloca de forma muito resumida. O que nos motiva, né? O que é motivação? Ela é interna. Né? A gente tem estímulos externos, mas isso não é o suficiente, porque depende de cada um. Então, ele traduz da seguinte explicação, que a motivação é um processo responsável pela direção, qual é meu foco? Com a intensidade, o quanto eu quero isto, e persistência, o quanto eu vou me manter naquilo que eu quero. E isto vai nos levar à alta performance. Então, direção. Em que momento você está, né, na sua área profissional? O que você precisa ainda? É a motivação extrínseca? Não, eu preciso de emprego.
né? Eu já tive cliente que não era orientação profissional para escolha, ele pediu ajuda, eu quero emprego, para depois eu saber se eu posso fazer uma faculdade, para depois eu pensar na minha escolha. Já tem jovens que não, que os pais podem pagar um processo de orientação, porque ele não está preocupado, ele já quer seguir a carreira dele. Então, a gente precisa identificar qual que é o seu foco, em que momento você está. Você estar ainda, né, o que a gente chama da pirâmide, né, que muito conhecida é a pirâmide de Maslow, no momento que você precisa manter a sua vida ainda, tudo bem, então vamos tomar consciência e vamos ver o que você precisa para chegar lá. E a intensidade, né? O quanto você está se esforçando, demonstrado na prática, para atingir seus objetivos. E o quanto você vai conseguir ficar naquilo que você quer. É igual, né, o Peterson trouxe para a gente, você sair do mundo corporativo e ir para o trabalho autônomo, né? A gente tem até que pensar o quanto eu dou conta de esperar retorno daquilo que eu estou fazendo. Porque, às vezes, eu preciso pagar as contas, né? O boleto está chegando. E nada de mal nisso. O importante é a gente saber o que me motiva nesse momento. E caminhar para atingir os nossos objetivos. E deixando claro, né, que o ser humano, somente essa nova geração, ele, quanto mais ele vê sentido naquilo que ele faz, e não só por sobrevivência, mais ele vai se empenhar. Por isso que a rotatividade é grande nas empresas, porque às vezes as pessoas estão fazendo coisas sem saber por quê, não é respeitado pelo líder, não tem autonomia, não pode contribuir com ideias, aí a pessoa acaba não vendo sentido e acaba pedindo demissão e buscando outras alternativas. E aí eu pergunto... Ângela, Oi. Ângela, só para complementar isso que você falou aí, eu acho muito importante essa parte, porque quando o tempo inteiro você está falando, né, da questão do autoconhecimento, da autoaceitação, a questão da autoestima, agora da motivação, né? Tomar essa consciência, e é nessa última fala sua, quando você fala que a pessoa tem que ter o seu propósito, tem que fazer as coisas por você, isso é importante ser colocado, porque hoje, infelizmente, as empresas ainda focam muito naquela motivação extrínseca. Da pessoa estar ali por causa de uma remuneração, por causa somente daquilo que ele precisa para a sobrevivência dele. Então, e está provado que se isso sozinho não retém ninguém. Não retém, por isso que tem um índice de rotatividade, ele é grande. O próprio Daniel Pink tem uma TED dele, depois a gente, talvez no material complementar, a gente pode mandar o link. Ele fala exatamente disso, que as empresas, infelizmente, ainda focam muito na motivação extrínseca, e aí fica para trás essa outra. E o que acontece com as pessoas, né? O que isso traz de ruim para as pessoas, porque elas ficam focadas mais em atender aquilo ali daquela empresa, e acaba que a autoestima também fica abalada. O que ele fala é que a motivação extrínseca, ela pode funcionar para alguns grupos, mas ela bloqueia a criatividade. Exato. As pessoas estão trabalhando mais para aquilo, não, aumentar a produção para ganhar mais. Mas ele vai ser eficiente, mas não vai ser eficaz. Porque às vezes teria outras soluções para aquele mesmo problema ou processo, e ele não está preocupado, ele está apenas cumprir processo. Exatamente. Então, isso faz parte da que ele chama da Revolução 2.0 ainda, né? Que a que a gente fala comando e controle, né? Então, agora, a motivação intrínseca, né? As pessoas trabalham com muito mais prazer porque ela vê sentido naquilo. E acaba que ela vai buscar novas ideias, ela vai ser mais criativa, ela vai inovar, que é um conjunto de competências tão exigidas, né, no mundo atual. Então, por isso, ele chama atenção, que as empresas deveriam focar mais no que é a motivação intrínseca, né, para os colaboradores e não ficar só na extrínseca, né? Exatamente, mas é mais difícil, né? Porque nós estamos numa fase de transição ainda também, né, no país, no mundo, né? Principalmente falando de Brasil. Então é importante que, assim, que cada um tenha essa consciência, né? E faça essa escolha também de buscar aquilo que realmente te satisfaça também. Com isso, você vai fluir melhor, né, as coisas. E aí, quando a pessoa pensa nisso, ela reduz o sofrimento. Essa a nossa fala, gente. A jornada da alta performance, ela é uma jornada. Ela não tem fim em cada momento da nossa vida. Tem pessoas aí, por exemplo, vamos dizer, ano passado, que muitos comércios, empresas fecharam. Quantas dívidas esses empresários contraíram até para acertar com os funcionários no momento de fechamento da empresa? Então, aquela pessoa que estava no topo, né, em termos de padrão de vida, recurso, conforto para a família, carro do ano, às vezes perdeu tudo. Então, às vezes, ele tem que voltar lá embaixo e pedir emprego mesmo, ele precisa de salário.
né? Para depois ele voltar a pensar nos sonhos dele. Então, nada de errado, né? Se tiver que voltar nesse estágio, mas tem que tomar consciência, né? Eu preciso estar aqui, então eu vou fazer o meu melhor, eu preciso estar aqui, para em breve eu retornar para o meu padrão. Então, na vida, a gente pode, não é linear, como, né, a gente falou ontem, a gente pode, às vezes, ter retrocessos, né, em alguns momentos. Alguém mais quer falar, gente? Faz sentido para quem não falou aí? Bom, então, primeira pergunta que a gente tem que fazer, como é que está a minha motivação, né, para o trabalho, para a profissão ou carreira? É aquele segundo quadrante, como eu estou? Tá tudo bem? Eu não estou legal? E o que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, a primeira coisa é pensar, e hoje é que eu vou falar um pouquinho do plano de ação. Então, nós temos aí algumas ferramentas, né? Não é um curso, então, mas vou dar algumas dicas. Eu vou explicar um pouquinho das ferramentas, mas esse caderno, que é um caderno de atividade, a gente vai encaminhar para todos vocês, faz parte do material, né, complementar, né? Após a nossa jornada, quinta-feira, vocês receberão. Então, uma das ferramentas é o que eu passei ontem, o autoconhecimento. E a segunda, uma vez que eu defino, viu, Peterson, você que eu falei que eu ia explicar melhor, uma vez que eu tenho claro o que eu preciso, agora eu tenho que especificar esse objetivo, porque às vezes a gente é genérico. Exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos em 2021. É muito vago. Aí acaba o ano, a gente não emagrece. Por quê? Eu tenho que pensar 10 quilos até quando? Aquilo que depende de mim, é lógico. Até dezembro. Então, em dezembro, eu quero ter perdido 10 quilos. Bom, e para você chegar lá, o que você tem que fazer em 6 meses para dizer que você está no caminho? Em 3 meses e hoje? O que hoje você precisa começar a fazer ou deixar de fazer para atingir? Então, às vezes, pegando o gancho aí do Peterson, que falou da dificuldade de cumprir o plano, às vezes nós colocamos metas a longo prazo, mas sem trazer para o nosso dia hoje, no momento atual, o que eu tenho que fazer hoje para que eu seja a pessoa que eu quero ser daqui 10 anos, para que eu tenha o meu peso daqui 1 ano. Então, primeiro, os nossos sonhos, e depois trazer o mais perto de nós cada passo dessa jornada. É uma das ferramentas. Então, eu chamo de especificar o objetivo e depois montar um plano de ação. Porque senão, entra ano, sai ano, a gente faz aquelas listas que está quase comprovado que não funciona, porque a gente põe assim, joga poeira no ar, né? Você joga um monte de coisa, mas não especifica e nem coloca o detalhe, o que eu tenho que fazer a cada dia para chegar lá. Então, tijolinho por tijolinho. E o que eu ganho, o que eu perco ao atingir esse objetivo? Quando eu faço essa ferramenta que eu vou mostrar agora, é a gente identificar os nossos sabotadores, né? Quais são os sabotadores? Aquilo que está me tirando do meu foco, né? Então, eu vou mostrar aqui, mas eu vou abrir o caderno de atividade. Então, especificar o objetivo, vou mostrar no caderno melhor, e aí os sabotadores, né? O que você vai ganhar se obtiver isso que você está definindo para você? O que você vai perder ao conquistar isso? Vamos pensar na questão do emagrecimento? O que eu vou ganhar ao obtiver isto? Eu dei um exemplo até de um cliente, que uma das ações dele, um objetivo, é ele emagrecer para quê? Ele ia melhorar a autoestima dele, se sentir melhor, se vestir bem. Mas o que você perderá ao conquistar esse peso, né? Por exemplo, eu vou perder a tranquilidade que eu tenho hoje de comer tudo que eu quero, na hora que eu quero. Eu vou perder a minha hora de sono, porque eu vou ter que levantar cedo para poder ir para a academia. Enfim, aquilo que você... Porque a gente tem perdas, né, gente? Fazer escolha é um ato de coragem e, às vezes, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. A gente falou isso ontem, a gente não consegue fazer tudo da mesma forma no mesmo momento. Então, eu tenho algumas perdas, né? E depois, no outro quadrante, o que você ganha se não obtiver isso? Essa pergunta é meio parece complicada, mas é algo que, né, nos faz pensar. O que eu ganho, né? Se eu não conseguir, se eu não preocupar com dieta, se eu não emagrecer. Eu ganho o prazer de poder sair com os amigos, de beber, não ter que preocupar com nada, não ter que fazer dieta, não ter que estar vigiando a quantidade de calorias que eu estou ingerindo, não ter que levantar cedo. Olha os ganhos, os sabotadores do prazer. Olha os prazeres que eu tenho ao não conseguir isto.
eu posso ficar à vontade, né? Me libertei aí, essa neura de dieta. Mas o que você perderá se não obtiver isto? Então, gente, parece simples essa ferramenta, os ganhos e perdas, mas eu acho ela fantástica. Né? Eu utilizo muito o meu trabalho de coach, utilizo em vários momentos, no desenvolvimento de liderança. Por quê? A partir daí nós vamos fazer uma análise. Será que eu quero mesmo? E o quanto que eu quero? E o quanto eu vou me esforçar para chegar lá? Tudo bem, gente? Depois, ao finalzinho, eu vou mostrar o caderno que vocês vão receber, que tem isso aqui nos detalhes, e até explicando como ressignificar, continuar, talvez, tendo os ganhos que eu tinha antes, mas, ao mesmo tempo, atingir os nossos objetivos. Então, a gente começa a trabalhar, né? O que eu posso fazer para poder, já que eu gosto de comer algumas coisas, que tal, então, eu passar a comer só fim de semana? Que tal, então, eu não fazer academia todos os dias, mas fazer 3 vezes na semana? Né? Então, a gente vai, né? Não temos que sofrer, mas a gente vai tomando consciência. O que eu posso fazer para manter os ganhos que eu tenho, mas não deixar de atingir os meus objetivos. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu expliquei? Gostaria de perguntar? Depois eu mostro o caderno aqui, só para a gente caminhar. Então, vamos caminhar um pouquinho para não passar do nosso tempo. Oi? Avelina, quer falar? Alguém quis falar aí, gente? Eu vou abrir já o caderno só para eu mostrar, para depois eu passar para outra parte. Vou compartilhar aqui para vocês verem o caderninho que eu vou mandar para vocês com esse exercício detalhado. Estão vendo aí o caderno? Então, é a jornada. Especificar o objetivo é você preencher, né? O que você deseja mudar ou melhorar neste momento para ser sua melhor versão na área profissional, que é o nosso foco. Quando você vai fazer isso, né? Até que data você quer alcançar? Onde, né? É no trabalho, empresa, como autônomo, enquanto profissional, ou na vida pessoal? Com quem? É com você mesmo? É com a sua equipe? É com a sua família? Qual evidência, né, indicador? O que tem que acontecer para mostrar que você está atingindo o seu objetivo? Quais estratégias, né? Você vai estudar? Você vai fazer academia? Quais as formas de conseguir isso? E aí eu pergunto, por que isso é importante para você? Quando eu fiz várias vezes essa mesma pergunta. Quando a gente responde, gente, a gente está ali identificando o que é valor para nós. Porque se eu não tenho isso claro, qualquer obstáculo que surgir no meu caminho, eu vou desistir do meu objetivo. Então, preencher isto, né, de uma forma bem coerente, num momento tranquilo, vai nos ajudar a tomar consciência e é um passo para a gente colocar o nosso plano em ação. De 0 a 10, qual o seu comprometimento com o seu objetivo? Quais recursos, né, você tem para chegar lá ou você precisa, né? E aí, quais os passos, né? E aí vem uma ferramenta, né? Já falei dos ganhos e perdas, vou explicar, mas aí, para a gente poder fazer o plano de ação, as ferramentas que a gente usa na empresa para planejamento, mas a gente pode usar na vida pessoal. O que eu vou fazer, né? Com quem eu vou fazer, como eu vou fazer, quando, onde, por que eu vou fazer isso? Isso vai ter um custo? Quanto vai me custar? Então, fazendo esse plano e começar a agir. Então, a gente está especificando e criando um plano bem objetivo de ação para poder atingir os nossos objetivos. E aí, como eu falei, né, os ganhos e perdas que eu ia explicar, vem algumas questões aqui, né, para você pensar e ressignificar a situação e fazer a sua melhor escolha. Então, os sabotadores da dor, né, o que você pode fazer para reduzir as possíveis perdas, né, o que você poderá fazer para continuar tendo os atuais ganhos, mas sem deixar de atingir seus objetivos. E esse objetivo, ele afeta negativamente outras pessoas? E se sim, o que você precisa alterar nele? Anotar tudo, gente, e saber, né, se você está disposto a abrir mão, né, de alguma coisa para alcançar os resultados e o quanto tempo você vai se permitir, né, o quanto você vai persistir até atingir os seus objetivos. Então, esse material, né, não precisa ficar atento nem anotar, porque eu vou mandar para vocês. Sobre esse material, alguém quer fazer algum comentário? Vocês acham que vai ajudar, vai ser útil para vocês? Coloca no chat aí para mim, gente. Vocês gostariam de receber esse caderninho para preencher?
Põe um ok aí, se vocês concordam ou não, se vale a pena encaminhar para vocês. Ângela. Oi. Eu gostaria muito de receber esse material, tá? Eu acho interessante nós pontuarmos e tirar. Eu vejo, às vezes, né, nós temos dificuldade de nos comunicar, nos falar perante os outros, mas a gente tem que tirar realmente. Eu acredito que na mente de muitos aí tem muitas ideias, muitas coisas. Muita ficha está caindo. Isso. E a gente tem que jogar isso no papel. A gente realmente tem que colocar isso para ajudar no dia a dia. Então, eu acho muito interessante e ficaria grato em receber. Bom? Legal. E existem estudos que falam que quando você registra, o seu cérebro recebe melhor e o compromisso aumenta, entendeu? Verdade. É lógico, colocar num local visível, que você vai lembrar, que você vai se cobrar, né? Cada um, porque a Carmélia que vai trazer essa questão que é a gestão do tempo, priorizar e como realmente, de forma efetiva, atingir os seus objetivos. Mas, legal, assim, muito bom. Vale a pena, então, né? Ô, Ângela, trazer aquela pergunta do que isso é importante para você mais de uma vez é muito, mas muito, mas muito importante, porque é nisso que a gente foca, naquilo que é importante para a gente. Então, o propósito, né? Onde que você quer chegar com aquilo ali. Então, e assim... tem que ser muito sincero com a gente mesmo na hora de fazer esse trabalho. Né? Isso aí não vai fazer, não é em 5 minutos, não. É pegar, é pensar, é refletir, é isso mesmo, faz sentido mesmo, é algo que é realmente viável para mim no momento que eu vivo, né? Então, assim, é um momento de reflexão, é intenso, não são muitas perguntas, mas a reflexão é bastante intensa. E, ao mesmo tempo, compartilhar, né, Carmélia, com o marido, com um companheiro, para que ajude, porque às vezes a gente precisa de ajuda externa para a gente conseguir cumprir os nossos objetivos. Né? Até porque a gente não é sozinho, né, Ângela? A nossa vida tem várias pessoas ao redor, a gente tem vários papéis que a gente exerce no dia a dia, que tem gente envolvida. Então, essas pessoas também fazem parte desse Inclusive, quando eu já frequentei no passado o Vigilante do Peso, então eles falam, cuidado com os amigos da onça. Então, se você está fazendo dieta, né, conversa com os amigos, olha, gente, se eu sair com vocês, né, e eu não aceitar algum alimento, ou querer tomar água em vez de tomar cerveja, né, não me levem a mal, né, me ajudem, eu estou com dificuldade para emagrecer, eu preciso que vocês me apoiem. Porque às vezes tem gente que não, só hoje, Carmélia, só hoje, Ângela, né? Então, o vigilante fala que são os amigos da onça, que quer te tirar do seu foco, entendeu? Então, compartilhar com quem você acha que pode te ajudar é também um caminho. Bom, gente, então vamos caminhando aí para poder, né, a gente concluir a motivação, porque tem algo mais para a gente poder ver. Então, a primeira coisa, né, ao fazer esse exercício, né, claro aí, imagino que está para vocês, mas depois a gente tira dúvidas também, é a gente identificar. Lembra que a definição lá da motivação, né? Que é um processo que tem a ver da sua direção, persistência, né? E aí é isso. O que eu quero? O que eu necessito? E o quanto eu quero? E qual é meu porquê? O porquê são aquelas perguntas lá que eu fiz. Por que eu quero isso? Onde eu vou chegar com a mudança que eu quero fazer? Então, não é, eu levanto cedo porque eu preciso trabalhar. Não, mas por que você trabalha? É o significado do propósito, é para algo maior. Porque eu quero ter um conforto para mim, para minha família, né? Eu quero ter condições de, pelo menos uma vez no ano, fazer uma viagem com a minha família, ter um conforto dentro de casa, né? Ter um carro que me dê segurança. Então, esse é o porquê, é maior. Não é a tarefa em si pontual, mas onde aquilo vai te levar, né? E isso dá sentido, nos ajuda a levar mais a sério. Então, por que eu estudo? Não é que eu não paro de estudar, porque eu trabalho com uma área, né, que eu preciso estar antenada nas questões para ajudar pessoas. Então, tem um porquê, né? Então, a gente tem que saber para dar sentido a tudo que a gente está fazendo. Então, a jornada da alta performance, gente, ela tem aí alguns passos, né? Então, a jornada, ela já começa por aí que nós falamos do autoconhecimento, e aí, quais seriam as ações que a gente falou essenciais para que a gente possa, né, atingir os nossos objetivos? Então, primeiro, ter definição clara dos objetivos ou metas. Qual é o seu querer no momento presente? É o autoconhecimento. Identificar quais são suas forças ou fraquezas para atingir seus objetivos.
ter foco e concentrar sua atenção e energia no seu querer, saber priorizar. Hoje existem alguns trabalhos aí para desenvolver o que se chama, aí, não sei se vocês já ouviram essa palavra, o mindfulness, né? Que significa atenção plena, porque tem pessoas que têm dificuldade de ter foco, né? Então, vem trabalhar aí essa atenção, a priorização, para que você atinja resultados, ao invés de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e não atinge com qualidade nada, você ter foco naquilo que você está fazendo para poder ter mais qualidade nas respostas. Ter atitude mental positiva, né? O mindset de crescimento, melhorando sua autoestima, saber lidar com o fracasso, fazer um planejamento e agir, né, gente? Avaliar sempre o plano para corrigir falhas e tentar novamente. Ter autodisciplina, buscar o autodesenvolvimento e desenvolvimento sempre, é o que nós falamos ontem, né? Hoje é o lifelong learning, né? Aprender para a vida toda. Não é porque eu formei que eu não tenha que estudar mais, pelo contrário. É o que a Carmélia trouxe até ontem. Cada passo que você dá, mais cobrado você será. Né? Um médico que fica anos atendendo e não participa de um congresso, não participa de um curso, ele fica ultrapassado, ele está receitando medicamentos que não fazem mais efeito. Então, assim como o médico, o cantor, né, o pipoqueiro, o padeiro, a pessoa da área administrativa, o engenheiro, o autônomo, né, o consultor, todos nós temos que estudar sempre. Lembra que eu falei ontem, né, a informação está circulando, que o conhecimento hoje está durando apenas 12 horas, né? Melhorar seu desempenho no trabalho e ir além, né? Então, alta performance quer dizer isso, é ir além, é superar limites, é entregar acima do esperado. Para isso, você tem várias ações e competências a desenvolver, não importa a profissão. Correr riscos, né? E aprender com os erros, né? Buscar ajuda se necessário. Mas é aquela ditado, só não erra quem não faz. Então, seja, né, compassivo com seus erros e tire dele aprendizado. Por que não deu certo? O que eu deveria fazer melhor, o que eu vou passar a fazer? Assuma outras responsabilidades, né, gente? Colabore. Hoje é o trabalho colaborativo. Ah, eu só fui pago para fazer isso. Não tem mais espaço para esse discurso. Você tem que ir além. Tenha uma comunicação assertiva, né? Firme, mas não sem ser rude. E seja gentil com as pessoas. Aquela pessoa que você está atendendo hoje, né, que você não atende bem, amanhã pode ser seu líder. Amanhã pode ser alguém que vai te ajudar em algum objetivo, alguma necessidade. Tenha saúde física e mental. Como eu falei na autoestima, a gente repete aqui. Utilizar todas as redes de relacionamento de forma positiva. Tentar tudo, mas ter paciência, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Né? Aquele que hoje está bombando aí na internet, ele teve uma caminhada, né, gente? Fazer uma boa gestão do tempo. Isso é muito importante. E é tão importante que nós vamos ter, né, um dia só para estar falando dessa questão, porque é muito importante, com técnica, com metodologia, para ajudar vocês a repensar como é que vocês estão agora, que já sabem o que querem, já têm objetivo, mas como chegar lá? Uma das formas é fazer uma boa gestão do seu tempo, para incluir no seu planejamento, na sua agenda, aquela nova ação que tem a ver com seus objetivos. Ou até melhorar, né? Porque às vezes você já tem claro, você só está precisando performar melhor. Organizar sua vida financeira e negociar com a família sobre necessidades da sua situação atual. Às vezes não dá para você ficar mantendo aparência, você tem que dar, às vezes, 2 passos atrás para pagar uma faculdade, para pagar um curso, né? Faz parte do processo. Transformar a realidade, agir e não desistir, gente. Seja criativo, né? E procure ajuda se necessário, mas não desistir. E lembrar, né, que a maior motivação é você. Não é o outro, não é a empresa. É você que tem que fazer por você. É você que tem que levantar mais cedo e fazer o seu treino, né? Como os atletas que procuram ter uma alta performance. Ele não treina só na hora que todo mundo está treinando, ele vai além. A gente vê as histórias dos atletas aí. O que fizeram deles serem de alta performance, serem diferentes. Né? Tem sempre aí eu gosto de assistir aquele programa do Esporte Domingo, porque eles trazem histórias, né, de trajetória, do que os atletas faziam, como era a vida deles, né? Isso tem muito também na internet, e isso não é só para o atleta, para o artista, é para nós, né? O artista tem que fazer dieta, porque ele vive da imagem, ele tem que cuidar da voz, ele tem que cuidar do corpo. Gente, pega a Anitta quando ela começou no início da carreira, e o que é a Anitta hoje, independente de quem gosta do estilo dela ou não, mas olha o que a menina chegava num programa que dava vergonha disso, ver o que ela falava.
Olha hoje, a mulher fala inglês, a mulher está estudando francês, o que ela faz para poder se tornar um perfil internacional, muitos artistas com melhor potencial artístico do que ela não conseguiram. Por quê? Talvez, ou porque não tiveram interesse, ou porque não pagaram o preço por isso. Tem que estudar muito, tem que dormir pouco, tem que fazer 1000 coisas na área em que ela atua. Mas isso reflete também na nossa profissão. Bom, gente, faz sentido? Alguém quer trazer aqui para a gente poder concluir, ver as dúvidas, as perguntas? Laura, por favor, se quiserem abrir a câmera também, gente, pode abrir. Eu estava vendo, amor. O que você quer trazer para nós aqui, Laura? Laura? Mais alguém, gente? Alguém quer comentar? Vocês faz sentido o que eu estou trazendo? Como foi para vocês trabalhar a autoestima e, a partir daí, colocar o objetivo em ação? Falamos da motivação, né? O motivo da ação. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar no chat aí, se não ficou claro, se gostaria que eu explicasse melhor algum item? Nós estamos construindo a jornada, né? O autoconhecimento, melhorar nossa autoestima, entender o que eu quero, o que eu preciso nesse momento na minha vida profissional e quais, né, as dicas aí para poder melhorar a minha performance e chegar onde eu espero chegar. Dentro desse contexto, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Leandro, quer falar? Oi, Carmélia. Ô, Ângela, eu acho que eu até notei algumas coisas aqui dentro do que você foi colocando, e tanto ontem como hoje, eu acho que assim, uma das palavras que a gente mais falou aqui foi a questão das escolhas, né? Uhum. Tanto ontem como hoje, eu acredito que amanhã a gente vai falar de escolha também, uhum. E no último dia também a gente vai falar de escolha, porque tudo está baseado nas escolhas que a gente faz. Né? Você falou muito bem que quando a gente faz uma escolha, alguma coisa a gente tem que dispor, né? Uhum. Então, e assim, até uma provocação mesmo para as pessoas que estão participando, para a gente também, né? Qual que é a diferença que a gente tem feito, né, hoje, que a gente faz e que a gente vai fazer, né, para ser esse profissional de alta performance, né? Uhum. O que a gente tem feito, né? Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu estou tentando, estou fazendo, mas será que está tentando mesmo? Uhum. Será que está dentro daquela linha? Será que eu estou fazendo as escolhas certas? Será que eu estou fazendo as escolhas, né? Uhum. Porque muitas das vezes a gente não está tendo nenhum tipo de atitude diferente. Uhum. É aquilo, né? Se você não age diferente, você também não vai ter resultado diferente disso. Exatamente. Então, acho que assim, é até uma provocação para a gente aí, para todo mundo que está participando, na hora de fazer as ferramentas que você vai passar no caderno, né? Uhum. O que a gente tem feito de diferente para ser esse profissional de alta performance? Você bem falou dos jogadores, da Anitta, né? A gente tem aquele programa lá, não sei se as pessoas assistem, o Shark Tank lá, da Sony, né? Dos empresários que investem nas pessoas, né? Nos pequenos empresários lá. Então, no início, eles trazem a história deles, o dono da Polishop, como que ele começou, o dono da Chili Beans, como que ele começou. Então, assim, são profissionais de alta performance que fizeram a diferença. Foram diferentes de outras pessoas, por algum motivo, né? Então, assim, o que a gente tem feito para ser esse profissional? Né? Eu acho que é só uma provocação aí dentro do que você colocou. Achei que foi ótimo a nossa noite hoje. E o que ficou para mim foi muito essa questão das escolhas mesmo, dessa autoconsciência e como que eu tenho feito as minhas escolhas. Exatamente. E aquele que está conseguindo, se a gente for avaliar a história dele, é isso. Ele tem feito algo diferente. E algo diferente, gente, não são grandes ideias, mas olha, pequenos ajustes, né? Ter uma disciplina, e todos esses itens que eu citei aí na motivação, né? Tentar rever a sua autoestima. Será que ela não está aí? Você está com crença que está sabotando o seu comportamento? Na hora que busca emprego, na hora que vai estudar, na hora que tem que fazer algo a mais para poder ter um resultado melhor, né?
Bom, gente, e para tudo isso dar certo, nós temos que nos mostrar para o mundo, nós vamos estar em contato, seja nos negócios com clientes, seja nas empresas, nós temos que nos posicionar, né, no mundo e no trabalho. Então, para falar desse tema, que também vai compor muito o que seria um profissional de alta performance, nós vamos ter amanhã, né, eu vou estar presente, mas nós vamos ter a Fabiana, que vai estar falando, né, do marketing pessoal. Como me posicionar, como me expressar, né, para que eu possa passar para o outro aquilo que eu acredito em mim, aquilo que eu quero deixar como marca, ou eu costumo brincar muito, né, fazer brilhar o mercado de trabalho. Na hora que eu procuro emprego, na hora que eu quero ser reconhecida para ter uma promoção, na hora que eu vou aí apresentar um projeto, né, dar um treinamento, na hora que eu vou empreender alguma coisa, não basta eu ter conhecimento técnico, não basta estar dentro de mim a clareza do que eu quero, mas como eu estou me mostrando para o mundo, para as pessoas. E a todo momento nós somos observados, né? Um colega de sala de aula hoje, ele pode, às vezes, saber de uma vaga na empresa dele, e às vezes ele não indica o colega que está do lado desempregado, porque ele fala, nossa, não vou indicar essa pessoa. Olha como que ele é. Olha o que ele faz na sala de aula. Eu falo porque eu dou aula, isso acontece muito. Já aconteceu também de eu ter aluna, ano passado mesmo, né, que eu dou uma disciplina de psicologia aplicada ao RH na escola técnica, e eu tive uma aluna de RH num perfil tão bacana, que eu bati o olho nela e falei, me manda um currículo que eu estou com uma vaga e eu vou indicar você. Porque a forma como ela falava, como ela se posicionava na sala de aula, o comprometimento dela, eu chamei ela em particular e falei, nossa, não desiste não, você vai brilhar como profissional na área de RH. E eu indiquei para uma pequena empresa que está precisando de um profissional como ela. Então, eu estou ali dando aula e estou antenada, né? Porque acaba sendo uma fonte de recrutamento para a gente também. Quando eu tenho uma vaga, eu vou nos alunos, nas pessoas que eu entendo. Eu não trabalho com recrutamento, mas às vezes algumas pessoas me pedem para indicar alguém. Eu criei uma pastinha aqui de currículo. Eu sempre falo com os alunos, se vocês quiserem, manda currículo para mim, gente, que uma hora eu posso ter vaga, eu chamo vocês. Então, é o marketing pessoal, que amanhã a Fabiana vai brilhar aqui para a gente, que eu também tenho que aprender sobre isso, e vou estar como vocês aprendendo amanhã. Vale a pena, gente? Vocês que estiveram aqui ontem, que estão aqui hoje, né? Estamos aí com 4 minutos para terminar pontualmente. Queria que vocês colocassem aqui no chat, eu pudesse falar uma palavrinha, se valeu a noite, por que valeu, e se vão estar conosco aqui amanhã. Podemos ouvir vocês? Eu queria ouvir. Se não quiserem abrir a câmera, pelo menos falar para a gente. Quem pode falar? Está muito bom, sim. O conteúdo está espetacular. Viu? A aula de ontem eu não consegui ver. Quem está falando, por favor? É Rodrigo. Ah, Rodrigo, seja bem-vindo. Você é de onde, Rodrigo? Eu sou de Curvelo. Nossa, que legal. Oi? Estou vendo com a Avelina aqui, é porque a gente abriu num aparelho só. Ah, entendi. Mas aqui, a gente vai encaminhar no final, né, o link, né, eu vou até adiantar, eu vou encaminhar o link das gravações para vocês no e-mail, eu vou encaminhar uma lista de sugestões de TED, de entrevistas de profissionais que tratam desse assunto que a gente está trazendo, e nessa lista algumas sugestões de livros, para aqueles que queiram, às vezes, continuar o seu desenvolvimento, além do que a gente vai estar informando para vocês, né, de algumas formas de vocês também, se quiserem, poder compartilhar com a gente aí de programas que podem ajudar no desenvolvimento de vocês. Eu vou estar falando disso amanhã. Mas vocês vão receber o material, tá bom? Leandro, quer falar? Obrigada aí, você que falou. Ótimo, obrigado. Não, eu quero mais agradecer, Ângela, pela contribuição que vocês estão trazendo para a gente, né, junto com a Fabiana, com a Carmélia. Estou gostando muito do conteúdo, estou me sentindo muito motivado, animado nesse processo também que eu iniciei, né? Que legal. Junto com vocês. É muito legal encontrar pessoas como vocês, assim, né? Nesse momento meu. Amanhã eu vou iniciar a terapia, então vai ser das 7 às 8, então devo entrar lá pelas 8h30 aqui no grupo. Entendi. Só para pegar o finalzinho com vocês. Que pena, mas aí depois você vai assistir, tá? Eu faço questão de mandar você assistir. A gravação, né? Com certeza. Muito. Eu estou gravando para mandar para vocês. Agradeço. Mais alguém quer falar? Que eu vou passar a palavrinha para a Fabiana, se ela quer deixar alguma mensagem para amanhã aí. Peterson, tranquilo? Peterson tem que falar, né, Ângela?
Tem que falar, tem que falar. É mineiro como a gente. É só o sentimento de gratidão, está valendo muito a pena. Parabéns para todos vocês aí. E está sendo de muita importância. Tá? E a gente vai estar junto amanhã, com certeza, adquirindo sempre. Conhecimento nunca é demais. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço aí, porque a gente é uma troca também. Nós aprendemos com tudo isso também. Tranquilo? Muito obrigado. Fabiana, quer fechar aqui para a gente? Na verdade, só dizer, então, que eu espero vocês amanhã para essa nossa conversa sobre marketing pessoal, que a Ângela me convidou e eu já agradeço ela aí, vai ser um prazer falar com vocês, e já para a gente ter aí em mente, assim, para vocês começarem a pensar em pontos aí que a gente vai começar a trabalhar amanhã, que é qual é a imagem profissional, já que nós estamos falando da vida profissional, e aí, indiferente de qual momento você está da sua carreira, se empreendendo, ou se como iniciando a carreira, ou fazendo uma mudança de rota, né? Então, qual é a imagem profissional que você acredita que tem e como você acredita que é visto ou percebido pelas pessoas ao seu redor. Então, vai ser muito sobre isso que a gente vai conversar amanhã, a gente vai começar a nossa conversa sobre esses pontos aí, ok? Nossa, eu espero vocês amanhã. Também. Vou pensar em mim também, Fabiana. Gente, mais alguém? Obrigada aí, Fabiana. Bom, obrigada então, a você, Ângela. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, eu espero contar com vocês, e mais uma vez eu peço, convidem mais amigos, tragam mais pessoas, entrar na Simpla, procurar lá a Jornada Profissional de Alta Performance e fazer a inscrição, tá? A gente deixou aberto até o último dia, até pensando, porque alguém às vezes estuda, não pode participar num dia, participa em outro, e por isso que a gente, todo início, a gente vai estar resgatando o conteúdo para poder, né, colocar todos na mesma página aí de entendimento. Então, esperamos contar com todos vocês e desejo uma excelente noite para todos vocês, para nós. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite. Obrigada. Até amanhã, gente. Boa noite.